Bom dia a todos e todas. Hoje nós estamos aqui com o professor Fábio Ruiz Simões, nosso convidado para dar uma palestra na nossa disciplina de Materiais Modernos e Aplicações, do Programa de Ciências Materiais aqui de Sorocaba, é uma disciplina de caráter obrigatório para os alunos de doutorado, então a gente traz assim convidados para falar um pouco sobre a ciência dos materiais e a parte das pesquisas que estão sendo feitas. Então, de alguma maneira, a gente tenta trazer a parte da pesquisa um pouco mais aplicada e tem também convidados externos, né? Enfim. O professor Fábio é um colega aí antigo de laboratório. A gente fez aí na época, ele é meu veterano do curso de Química, e na pós-graduação, eu acho que eu estava finalizando o mestrado, ele estava lá finalizando o doutorado dele, o mestrado, não me recordo exatamente qual foi o período, mas a gente conviveu no mesmo laboratório aí na pós-graduação um tempo. Depois ele percorreu outros locais, ele se doutorou em engenharia dos materiais, ele fez aí uma etapa de período sanduíche na Embrapa como um pesquisador lá em São Carlos. Fez também uma etapa como pós-doutorado aqui no campus da UFSCar de Sorocaba, e hoje ele é professor associado no Instituto do Mar do campus da Baixada Santista, vulgo Santos, e ele é um cara que coordena projetos, tem aí vários projetos aprovados nas agências de fomento, seus interesses estão relacionados com materiais híbridos, na síntese de eletrodos nanoestruturados, e os materiais que eles usam desses eletrodos normalmente são grafenos, nanotubos de carbono, às vezes ele utiliza polímeros condutores também, e aí tenta criar esses eletrodos para identificação de substâncias de interesse ambiental, biológico, como pesticidas, fármacos, hormônios, em ambientes aquáticos e amostras biológicas. E tem também interesse em aplicações desses materiais diferentes que ele vem desenvolvendo para desenvolvimento de novos materiais para armazenamento e produção de energia e biocélulas a combustível, né? Então, hoje o Fábio vai nos compartilhar um pouquinho aí sobre esse tema aí que ele vai falar, que ele vem desenvolvendo no laboratório dele. Então, Fábio, seja bem-vindo. Eu vou deixar aí o bastão para você, agora está na sua vez aí, pode ficar à vontade. Depois a gente faz uma parada e faz uma rodada de perguntas, tá bom? Legal. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao professor Francisco, bem como a pós-graduação de Ciências dos Materiais da UFSCar dos Campos de Sorocaba, né? Que para mim é sempre bacana poder contribuir com vocês aí, porque eu tenho um carinho especial pela UFSCar Campos de Sorocaba, né? E até porque eu fiz uma parte, um pós-doc relâmpago, né? Foi uns 5 meses só, né? Dos quais eu fiquei uma boa parte na USP, porque ainda estava bem no início, aí não tinha os laboratórios ainda em funcionamento, né? Porque na USP de São Carlos, né? Mas assim, foi muito importante para estabelecer para consolidar um convívio, uma parceria que a gente tem já de longa data, né? Lembrando, né, Chico, eu acho que foi no laboratório a gente compartilhou quando você estava no doutorado e eu estava no pós-doc. Era naquela época, porque o Você doutorado... trabalhava com polialenina, que eu lembro que era com bulhões. Continua ainda, né? Mas o doutorado... bulhões não era no doutorado, não, era antes. Não, aí quando o bulhões eu estava no mestrado, aí você estava na Então, iniciação. eu lembro você do mestrado, então eu estava na iniciação, é isso aí. Isso, então não foram 2 períodos, porque eu lembro que quando você estava no doutorado, eu voltei eu fiquei no meu doutorado na Embrapa, né? Aí eu voltei para o pós-doc com o Ernesto na mesma época. Não sei se você vai lembrar, isso é 2006, por aí, né? Bom, mas vamos lá, né? Vamos falar sobre... Então, hoje, né, o que eu trouxe para vocês aqui é falar um pouco sobre o que nós estamos desenvolvendo lá no laboratório, que são eletrodos serigrafados e flexíveis, né, com híbridos de materiais de carbono grafeno, né, a gente já fez isso também com outros materiais e polímeros condutores. Vamos falar um pouquinho do porquê, né, que a gente tem feito esse estudo, tá? Primeiro, né, então vou colocar aqui um pouco dos tópicos que a gente vai falar. Eu vou falar um pouco do grafeno,
dos polímeros condutores, desses híbridos de polímeros condutores de grafeno, né? E aí, então, falar no desenvolvimento dos eletrodos baseados em híbridos de grafeno e polímeros condutores. Então, tudo isso vai passar um pouco sobre as características, aplicações, um pouquinho de história, né, mas pouca coisa, falar sobre os eletrodos serigrafados, como eles são, como eles funcionam, e alguma aplicação em sensores não enzimáticos, tá? Sensores que não necessariamente eles podem ser utilizados aqui, enzimáticos, mas pensando só nos materiais, na aplicação deles sem a utilização de uma enzima, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouco sobre as publicações, né? Para mostrar um pouco da relevância de ambos os materiais. Eu fiz uma busca recente, agora atualizada, em polímeros condutores e o termo polímeros condutores separado, depois eu fiz a pesquisa de grafeno. Claro que polímeros condutores, por ter iniciado as pesquisas na década de 70, 80, né? Então, ele vem há muito mais tempo com uma curva menos expressiva do que, por exemplo, a do grafeno, que iniciou muito mais recentemente, a partir aí de 2004, por aí, né? Então, uma busca aqui de que os dois estão crescendo. E, aliado a isso, eu resolvi pesquisar também os materiais que não necessariamente são híbridos, né? Mas materiais que utilizam tanto o grafeno como polímeros condutores. E também o crescimento é muito parecido com o que se tem, não em termos numéricos, mas em termos de crescimento, né? Quando a gente usa as duas palavras, muito parecido com o que se tem ao grafeno, tá? Bom, quando a gente coloca polímeros condutores de grafeno na mesma busca dentro da Web of Science e vai fazer essa prospecção de áreas, né? A gente vai ver que a principal dela é exatamente ciências dos materiais, tá? Mas passa por físico-química, por química multidisciplinar, ciência de polímeros, nanociência, assim por diante, tá? Mas a principal é a ciência dos materiais. Bom, então, falar um pouco sobre o grafeno, para quem não conhece o material, né? Ele foi descoberto em 2004, né? Que virou um prêmio Nobel de Física em 2010. A ideia do grafeno, ela já foi concebida em 1946, então, quando você usa o nome grafeno, esse já era utilizado para descrever as camadas de grafite, por exemplo, no nanotubo de carbono, tá? Então, ele já era utilizado isso em 1984 para descrever as camadas de grafite, tá? Mas esse termo grafeno ele ficou muito mais comum, né, a partir dos nanotubos de carbono, que é quando você tinha os nanotubos de carbono, folhas de grafenos enroladas concêntricas no multi, ou uma só, né, que é o single wall, né, que é uma folha de grafeno enrolada, né? Porém, eles não acreditavam que era possível obter isso a temperatura ambiente. E aí foi em 2004 que surgiu o primeiro grafeno através de um processo de esfoliação mecânica, tá? Bom, por que se fala tanto em grafeno? Porque o grafeno é um material muito forte, né? É muito flexível, extremamente leve, né? Então, ele seria capaz, por exemplo, de uma folha de grafeno de 1 grama cobrir um campo de futebol inteiro, né? Claro que nós estamos falando de uma folha única, isso seria invisível, né? Seria atômica, né? Então, isso não é produzido nessa escala, né? Dessa forma, mas seria essas as propriedades. Mas é um material muito forte, né? O grafeno é classificado como um semimetal com sobreposição zero, que significa que orifícios ou elétrons são portadores de carga. Por isso, ele tem uma condutividade que pode ser muito alta em um campo elétrico. Então, uma das propriedades do grafeno é a condutividade elétrica, tá? Outras propriedades, por exemplo, é impermeável ao gás, né? O óxido de grafeno tem uma capacidade de atrair material radioativo, enfim, propriedades óticas, né? Além de materiais de reforço, tá? O grafeno tem capacidade, a folha de grafeno seria de produzir de transmitir 98% da luz, enfim. Por isso tem sido muito explorado, por isso aquele crescimento exponencial de aplicações.
Existem vários métodos de obtenção do grafeno, né? De métodos de fálise sólida, onde eu falo, por exemplo, esse aqui, que eles simplesmente grudaram uma fita adesiva em folhas de grafite e foram descolando essas folhas para produzir os grafites, né? Mas tem também os métodos sobre síntese em carbeto de silício, né? Utilizando o CVD ou abrir os nanotubos de carbono, né? De parede única. Tem os métodos mais comuns, são os métodos que você consegue produzir em maior escala, por exemplo, que os métodos de fase líquida, esfoliação em fase líquida, e o método que produz um bom material, mas é um método caro e difícil de produzir, escalar, né? É o método de composição por vapor, em fase vapor, né? Deposição química em fase vapor, né? Onde você tem uma mistura de gás, por exemplo, aqui o gás metano com hidrogênio e argônio, através de um substrato que funciona como um catalisador, um forno, e aí a gente produz sobre esse catalisador a superfície de grafeno, tá? Bom, mas nós, nesses trabalhos, a gente usa o método mais comum de produção do grafeno, né? Que é o método de Hammers modificado, que como funciona? A gente tem, então, o grafite, né? E o grafite a gente faz uma esfoliação através de uma oxidação, né, em ácido sulfúrico e permanganato, em gelo, né? E depois para que não, porque essa reação é bastante exotérmica, em agitação por 12 horas, então a gente obtém o óxido de grafeno, depois que a gente coloca um peróxido, tá? Para interromper a reação. Por fim, a gente pega, para aumentar a condutividade e remover um pouco desses grupos funcionais, a gente pode fazer a redução química desse material para produzir o óxido de grafeno reduzido. Tá? Como que é feito isso? Isso pode ser feito tanto com sulfato de hidrazina como um outro redutor. E nós decidimos utilizar o ácido ascórbico, né, como um redutor, porque o ácido ascórbico ele é ambientalmente mais amigável e a gente produz, então, o óxido de grafeno reduzido aqui mostrado em dispersão. Tá? Bom, aplicações. As aplicações do grafeno são das mais diversas possíveis, considerando as características desses materiais, como eu falei, resistência mecânica, condutividade elétrica, enfim, né? Então, o grafeno, né, ele pode ser utilizado, por exemplo, para displays flexíveis, sensores químicos, LED, parte de reforço para automóveis, etc. Né? Ou tintas condutoras, tá? Bom, o nosso foco principal do desenvolvimento de eletrodos flexíveis é objetivando o uso como sensores químicos, mas ele pode ser utilizado também para supercapacitores, para armazenamento de energia, esse tipo de material que a gente desenvolve. Então, quem trabalha com armazenamento de energia vai ver que as propriedades que nós temos aqui também pode ser utilizada para essa aplicação, tá? Se a gente pensar em sensores, aqui a gente vai ter alguma coisa em torno de 2% das aplicações do grafeno, tá? Em aplicação de sensores, existem vários tipos de sensores, né? A gente vai olhar aqui, sensores ópticos, sensores eletrônicos, sensores eletroquímicos, né? Nós aqui entramos nessa parte dos sensores eletroquímicos, tá? Onde dentro dos sensores eletroquímicos existem sensores imunossensores, né? Genossensores, sensores com enzimas, etc. No nosso caso, a gente foca mais nessa outra parte de outros tipos de sensores, tá? Bom, o problema é que se você pega somente o grafeno e aplica ele, por exemplo, na superfície de um material condutor, esperando uma melhora de propriedade elétrica, né? Nós temos um problema. O grafeno ele tem uma estrutura de plano basal com densidade de elétrons esparsa, né? E isso ele tem uma cinética lenta, então, de transferência de elétrons, apesar de ter uma alta condutividade. Isso significa que o grafeno, para ter esse processo de condutividade, idealmente ele deve ter mais camadas do que apenas uma, né? Então, se você tem apenas uma camada depositada, você vai ter dificuldade de ter essa cinética eletroquímica para sensores eletroquímicos. Então,
Aonde a gente começa a ter uma condutividade melhor é quando a gente aumenta um pouco o número de camadas, né? Muitos eletroquímicos, né, acreditam que se o grafeno orientado de maneira a expor esses planos basais, né, ele não até vai ter dificuldade, né, de observar reações eletroquímicas, tá? Porém, como ele tem uma área específica muito grande e ele sim tem condutividade elétrica, né, da folha, né, não no plano, né, o que acontece? Ele também é utilizado como âncora e principalmente em sensores eletroquímicos, ele é utilizado como âncora para materiais híbridos e eletrodos, né? Além do que, o método que a gente normalmente usa para produzir o grafeno, né? E como é o grafeno obtido comercialmente, por exemplo, se você comprar de outras empresas, né? Você vai comprar o grafeno obtido pelo método de Hammers. E o método de Hammers, que você compra tanto, você pode produzir tanto o grafeno, o óxido de grafeno, como o óxido de grafeno reduzido depois de um processo de redução, você não vai ter grafenos de uma única camada. Você vai ter misturas de grafeno com várias camadas, o que não tem tanto problema em termos de condutividade, né? Dentro de um processo eletroquímico, tá? Bom, então, dito isso, né, ele acaba também sendo utilizado como âncora de materiais híbridos, e aí entra o trabalho com polímeros condutores, né? O polímeros condutores tem uma coisa curiosa, né? Eu tive a honra de conhecer aqui o professor Alan McDiarmid, né? Mas o prêmio Nobel obtido por eles em 2000 foi o professor Alan McDiarmid, o Hideki Shirakawa e o Alan Higgen, né? O Alan Higgen eu já assisti uma palestra, mas nunca conversei com ele pessoalmente, né? Eles começaram a nova linha de materiais sintéticos, que hoje estão presentes em diversos tipos de materiais, por exemplo, como hoje os LEDs poliméricos, materiais flexíveis, janelas eletrocrômicas, enfim. Os polímeros condutores estão já produzidos em aplicações comerciais e foi devido à pesquisa que iniciou com eles, que por um acaso começou acidentalmente, né? Então, olha que engraçado, né? Eles fizeram, um aluno do professor Shirakawa fez um poliacetileno, que era uma síntese simples, e quando esse aluno do Shirakawa fez o poliacetileno, ele obteve um filme polimérico com brilho metálico. Quando ele trouxe esse brilho metálico, né? Ele viu aquilo, o Shirakawa achou aquilo interessante e guardou, mas não sabia o que era. Aí, então, chegou o professor Alan McDiarmid para frequentar o laboratório, fazer uma visita técnica junto ao laboratório da Universidade de Tóquio, com o Shirakawa, e ele viu e eles começaram a conversar e pesquisar aquilo melhor. Aí eles descobriram que um aluno do Shirakawa tinha errado a quantidade de catalisador, acho que numa conta de estequiometria, alguma coisa em torno de 1000 vezes maior. Eu não lembro exatamente, mas era uma coisa muito maior. E aí, o que aconteceu é que o polímero começou, ele naquela estrutura oxidada, ele ficou com insaturações que fazia conduzir eletricidade, o que até então iniciou então a descoberta dos polímeros condutores intrínsecos, ou seja, aquele polímero que ele mesmo cria, conduz eletricidade, que até então só existia o extrínseco, ou seja, aquele que você incorpora um material condutor e ele conduz eletricidade, tá? Bom, então, os polímeros condutores, então, são polímeros com cadeias insaturadas, né? Onde qualquer perturbação através de uma oxidação química ou eletroquímica, você causa uma deslocalização eletrônica que ele é capaz de conduzir elétrons. Então, você tem uma condutividade que pode ser regulada através de interações com doadores e receptores de elétrons, né, em ampla escala, tá? Bom, aqui eu coloco os polímeros que a gente vai mostrar aqui, a estrutura da polianilina, a estrutura do polipirrol e a estrutura da poliortotoxanilina, que são os polímeros que a gente mais trabalha. Bom, um dos métodos que a gente mais utiliza, existe o método de oxidação, de obtenção por oxidação eletroquímica, mas a gente usa muito o método de oxidação química para a produção, onde a gente faz uma
um gotejamento, né, para controlar melhor a cinética da síntese do persulfato de amônio, em uma solução do monômero, anilina, ortoetoxanilina, também conhecido como ortofinitidina, ou na solução de pirrol. E isso, então, vai formando a polimerização em meio ácido, vai formando a polimerização, crescendo a cadeia e formando o polímero, tá? Que depois de filtrado, a gente tem um pó, e esse pó pode ser utilizado. Bom, que características que os polímeros condutores têm, né? Desde a sua descoberta, já foram utilizados para muitas coisas. Tanto para reatores, através do nível de dopagem, da condutividade que pode mudar, a gente usa ele para displays flexíveis, utiliza ele para armazenamento de energia, pode utilizar ele para sensores, pode utilizar para músculos artificial, né? Para protetor antistático, pode utilizar como material anticorrosivo, né? Pela blindagem eletromagnética para dissipação de carga, enfim, né? Pode se utilizar em muitas aplicações os polímeros condutores e vêm sendo utilizados, alguns deles comercialmente, né? Para muitas aplicações, tá? Músculos artificiais, através do processo de oxidação e redução, ele acaba se movendo, né? Enfim, tem muitos tipos de aplicações, tá? O nosso caso, especificamente, a gente foca em eletrodos, pensando em sensores, principalmente, mas, como eu disse, que devido às características que a gente descobre na produção desses eletrodos híbridos, eles também podem ser aplicados para outras situações, como, por exemplo, supercapacitores ou baterias, tá? Então, eles também são aplicados para essas coisas, tá? Aqui eu coloquei compósito, né? Como o compósito pode ser uma mistura simples e a gente faz uma síntese in situ desses materiais juntamente, então a gente prefere chamar ele de híbrido para diferenciar, que falar não é uma mistura do polímero com o grafeno, é uma síntese in situ do polímero com grafeno que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, os híbridos, o que são híbridos, né? A gente tem realmente a produção desse material, desse polímero condutor, juntamente com uma mistura de grafeno, né? Então, a gente não simplesmente pega dois materiais e mistura, que isso forma um compósito, né? A gente faz a síntese in situ desse material, né? Então, aqui nós temos aqui um exemplo de híbridos com polímeros condutores, onde pode ser nanotubos de carbono, né? Grafeno, enfim, com compostos inorgânicos, tá? Mas nós vamos falar aqui do grafeno, do polianilina, do polipirrol e num derivado da polianilina, que é a poliortoetoxanilina, tá? Bom, então, quando a gente tem os híbridos desses materiais, tá? A gente tem aqui propriedades que são elas, propriedades únicas do grafeno, que são elétricas, térmicas, mecânicas, ótica e eletroquímica, e a gente coloca a polianilina, por exemplo, um polímero condutor, boa estabilidade, a eletroatividade dela é interessante, essa variação do nível de condutividade dela através do processo de desdopagem, né? Acaba que a gente consegue propriedades, né, que são sinérgicas. Propriedades sinérgicas, essas como eletrocrômicas para janelas, termoelétricas, estabilidade térmica do polímero condutor, através da incorporação do grafeno na matriz, né? E a gente tem um monte de tipo de aplicações que são possíveis, supercapacitores, células combustíveis, dispositivos eletrocrômicos e tal. No nosso caso, a gente foca principalmente em sensores, tá? Mas, como eu disse para vocês, pode ser utilizado para qualquer uma dessas outras aplicações, esses híbridos, tá? No nosso caso, a gente usa principalmente a oxidação química in situ do monômero com a mistura de grafeno na solução, tá? E utilizamos tanto o método de self-assembly como outros métodos, como caching, e agora, o que não está nesse artigo, que é o método de screen printed para obtenção de tintas baseadas nesses híbridos, tá? Bom, então, qual a vantagem de você produzir ele através desse método de produzir o híbrido, né? Quando a gente coloca o grafeno e faz a síntese in situ do polímero condutor, a gente primeiro tem uma interação muito forte, né, desse grafeno com o polímero condutor, né? Você vai ter um processo ali de absorção muito intenso, então essas propriedades são sinérgicas de fato do que uma mistura simples, né? Então, isso você tem uma outra vantagem desse processo químico,
que é você conseguir controlar exatamente através dos processos de rendimento de síntese, quanto de grafeno você coloca em solução, o controle de proporção em massa. Então, a gente consegue saber quanto tem de grafeno dentro do híbrido, né? E para isso, a gente pode aplicar como sensores, baterias, células solares, músculos artificiais, enfim, com propriedades sinérgicas, tá? Que é melhorias das propriedades eletroquímicas do grafeno, tá? E também propriedades de estabilidade térmica, de condutividade, por exemplo, dos polímeros condutores através da diminuição da resistência desses materiais. Bom, aliado a isso, então, a gente resolveu fazer com esses híbridos que a gente já vinha produzindo no laboratório, a gente decidiu fazer um eletrodo que fosse escalável, que fosse facilmente escalável e reprodutível. E aí a gente decidiu utilizar a técnica de serigrafia, que é amplamente difundida, mas ela tem uma vantagem muito interessante, além de ser escalável. É você conseguir produzir tintas desses eletrodos com os mais diferentes materiais, né? Principalmente quando a gente trata de materiais poliméricos, né? Por quê? Porque normalmente as resinas que são utilizadas nessas tintas, né, que produzem os eletrodos serigrafados, são as tintas ali poliméricas, né? Então nós temos ali nós temos como variar o substrato, o tipo de aplicação, o desenho desses eletrodos pode ser dimensionados, o tipo de tinta, que é o principal, a gente pode trabalhar com diferentes tipos de matrizes poliméricas para tinta, diferentes tipos de incorporações de carga dentro dessa matriz, dessa resina polimérica, que vai formar a tinta condutora, variando as inúmeras propriedades possíveis, tá? E aí, tudo isso a gente pode usar para sensores, para dispositivos flexíveis, células solares, eletrodos transparentes, enfim, né? A gente pode usar para muitas aplicações, né? Bom, vantagens: fácil de preparar, vários, né? Baixo custo, facilmente escalável, simples, né? Então, diferente flexibilidade, enfim, tá? Aqui nós temos essa foto aqui que eu coloquei, né? Essa imagem aqui é de um eletrodo que a gente produz lá no nosso laboratório, tá bom? Bom, então, como que a gente faz? A gente pega um substrato que a gente usa aí, aquele poliéster de transparência, né? Que ainda acha, né, em papelaria, que é um filme comum. A gente coloca uma máscara adesiva fotográfica que a gente recorta com uma plotter de recorte que a gente tem no laboratório, no desenho que a gente fizer, né? Esse desenho foi feito no AutoCAD, né? A gente gruda então essa máscara e aí a gente vem com a mistura da tinta, que a tinta a gente usa normalmente 45% ou 50% se for puro de grafite, uma resina alquídica e um pouquinho de tolueno, né? Metade mais ou menos, para diluir. O tolueno, a função é só para facilitar o espalhamento dessa tinta sem formar incrustados. Depois ela seca, o que vai ficar é a resina alquídica e o grafite com o polímero condutor. O polímero condutor ou o híbrido, a gente coloca 5% em massa do total. Então, 50% da resina, isso foi otimizado em laboratório, 45% de grafite e 5% do polímero do polímero condutor ou o seu híbrido, tá? E aí a gente espalha e produz os eletrodos, espera ele secar, recorta, tira a máscara adesiva e temos os nossos eletrodos aqui, como nós estamos mostrando nas fotos. Pintamos o que seria o terceiro eletrodo, que seria o eletrodo de referência, com uma tinta de prata e temos um eletrodo de referência de prata, cloreto de prata. Tá? Bom, para vocês terem uma ideia, o que eu vou mostrar para vocês aqui com óxido de grafeno reduzido, a nossa proporção de óxido de grafeno reduzido em relação ao polímero condutor, ele é de no máximo 5%. Se é de no máximo 5% em relação ao polímero condutor, então a proporção que nós temos em relação à massa da tinta de grafeno, então gravem bem isso, tá? É 0,125% de grafeno em relação à tinta, tá? Lembrando que o grafeno está recoberto pelo polímero porque a síntese é química in situ, tá? Para produzir o híbrido. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser me interromper, fique à vontade, tá? Bom, aí então vamos falar primeiro do que a gente já obteve com híbridos de polianilina e grafeno.
tá? Bom, então nós fizemos isso. Se você coloca uma tinta somente de grafite, para a gente poder fazer a comparação, a gente colocou 50% de grafite, 50% de resina em massa, né? E fizemos o eletrodo para a preparação da tinta. Se for a tinta com a pane, então nós vamos colocar 50% da resina, 45% de grafite e 5% de polianilina. Se a gente for colocar o do polianilina com o híbrido, né, do grafite com híbrido, é 50% da resina, 45% de grafite e 5% mais ou menos de 4,94, né? Para ficar mais claro, né? De pane, 5% do híbrido, 2,5% de RGO em relação ao polímero, ou seja, o RGO na proporção da tinta é 0,06%. E com esse aqui, com o dobro, você vai ter 5% do híbrido em relação à tinta, à pane, que vai ter 0,12% em relação à tinta, tá? Bom, então nós produzimos esses eletrodos. Aqui nós temos a imagem dos diferentes eletrodos, né? O de grafite, o de pane, o do híbrido. A gente consegue ver aqui o polímero depositado sobre umas superfícies planas, que são ali aqueles grafenos ou grafites esfoliados produzidos pelo método de Hammers, né? Bom, e aqui nós temos o FTIR, que mostra aí algumas bandas. O RGO tem poucas bandas, mas a gente consegue ver um deslocamento de algumas bandas, né? Na hora da produção do híbrido, tá? E aqui nós temos as análises eletroquímicas desse material. Então, fizemos a voltametria cíclica em meio ácido. Uma coisa interessante é que o que nós obtivemos do eletrodo de grafite, por exemplo, é simplesmente uma linha, né? Porque é um resistor, né? Ele não tem nada, né? Apenas a resistência capacitiva. Opa, cadê o meu... Ops, aqui. Estou procurando aqui, achei. Tá aqui. Aqui, né? Então, era apenas uma linha, que seria essa linha aqui. E aqui, o voltamograma do polímero condutor, como se ele tivesse sido eletropolimerizado na superfície do eletrodo. Mas não, né? Ele está misturado ao grafite e a resina numa proporção de apenas 5% em massa da resina, tá? Então, lógico que quando seca, você perde um pouco de solvente, a proporção de polianilina aumenta, mas a de grafite também, né? De qualquer jeito, ele é 10% de massa em relação ao grafite que tem na proporção da tinta condutora. E o sinal que a gente tem de voltametria é idêntico se eu tivesse polimerizado na superfície, né? Sendo que a maior parte da superfície é dominada por grafite, tá? Bom, o que a gente começa a perceber é que conforme a gente vai aumentando a proporção de grafeno, né? Os voltamogramas são muito parecidos, mas aqui, quando a gente chegou a 2%, a 5% de grafeno, opa, eu estou tentando puxar aqui quando a gente chega aqui a 5% de grafeno em relação ao polímero, você já começa a ter alguma variação da propriedade eletroquímica e um aumento da resistividade, até pela inclinação aqui do voltamograma. Bom, resolvemos então fazer o teste com espectroscopia de impedância eletroquímica, né? E a gente chegou à conclusão que você tem uma redução significativa da resistência à transferência de carga, ou seja, apesar de você ter um polímero um pouco menos aparente aqui, você tem uma redução muito importante da resistência à transferência de carga, e quando a gente tem com 2,5%, a gente observou que tem uma redução pela metade da resistência à transferência de carga, lembrando com apenas 0,06% de grafeno incorporado na tinta, tá? Então, uma redução pela metade da resistência à transferência de carga, chamada de resistência também, ou resistência de polarização do polímero, né? E isso pode aumentar muito a sensibilidade do polímero, né? Para aplicações, por exemplo, como sensores, tá? E foi então isso que a gente fez. A gente resolveu utilizar para avaliar na determinação da progesterona. A progesterona é um hormônio muito importante, considerado um contaminante emergente, porque não só ela é excretada pelo organismo, né, naturalmente, como ela também é excretada, por exemplo,
pelo organismo por produção, por utilização de, por exemplo, intraconceptivos, né? Anticonceptivos que são baseados em progesterona. Então, isso acontece, por exemplo, no meio marítimo, e a gente resolveu avaliar a produção da progesterona. E a progesterona é difícil de determinar eletroquimicamente, sem uma modificação, porque ela não tem uma oxidação e uma redução muito fácil, né? Então, a gente não consegue utilizar um eletrodo comum para determinar a progesterona, né? As condições são muito específicas para a gente conseguir determinar pH muito elevado, enfim. É muito difícil de conseguir trabalhar com a progesterona para determinação eletroquímica. Nós resolvemos, então, utilizar esse eletrodo modificado baseado em polianilina e óxido de grafeno reduzido para a determinação da progesterona. E a gente percebeu que na presença da progesterona, né, aparece um aumento da corrente capacitiva. Resolvemos, então, né, fazer uma análise quantitativa disso, né, para saber quanto essa corrente aumenta em função da corrente capacitiva, né? E observamos isso em meio neutro, tá? Em tampão fosfato, ou seja, o que acontece? A progesterona interage com o polímero condutor, faz um processo atua como um dopante, ou seja, ela faz um processo de oxidação, atua como um aceptor ou um doador de eletrônicos para a polianilina, né? E com uma proporção muito maior, porque a gente olha aqui, ó, esse aqui é o com RGO, né? E esse aqui é o sem o RGO, tá? Então, o aumento da corrente capacitiva é muito maior para o eletrodo que tem o óxido de grafeno reduzido, né? Então, é um efeito sinérgico. E nós conseguimos obter limites de detecção e limites de quantificação bastante baixos, né? E que são comparáveis aos que já existem na literatura para eletrodos muito mais complexos, que usam enzimas, que usam nanopartículas metálicas, enfim, tá? Então, esse foi recentemente publicado na Electrochemical Society Advance, né? E é o trabalho que resultou para a utilização de sensores para a polianilina, tá? Bom, além disso, nós temos começado também a desenvolver eletrodos de híbridos de polipirrol com grafeno, que é um outro polímero condutor, né? Ainda estamos desenvolvendo a parte de aplicabilidade dele, né? Mas da mesma forma, ele apresentou algumas estruturas globulares ali depositadas sobre superfícies que a gente consegue perceber que são mais planas, que são do grafeno, né? E a gente também observou que aqui nós temos em meio ácido o voltamograma do polipirrol, o que tem 2% de óxido de grafeno reduzido, ele também teve uma redução significativa, muito próximo, por exemplo, comparável ao que aconteceu com a pane, né, da redução à resistência à transferência de carga. Portanto, é um material mais interessante, né, porque ele vai produzir, vai possibilitar uma transferência eletrônica mais eficaz, né, e, portanto, sensibilidade, ou mesmo para materiais de armazenamento de energia, né, vai possibilitar esse tipo de desenvolvimento, né? Então, a gente também observou essa coisa da diminuição da resistência e da transferência de carga, tá? E, além disso, nós também fizemos, né, pelo mesmo processo de produção, né, a gente polimerizou a poliortetoxanilina, que é aquela polianilina com grupo ortetox, com grupo etox na posição orto do anel, né? Aonde a gente consegue também fez o mesmo tipo de trabalho, tá? Então a gente depositou produziu a polianilina, e o óxido de grafeno na forma de híbrido, né? E preparamos o eletrodo serigrafado. No eletrodo serigrafado, nós fomos fazer da mesma forma que nós preparamos aqueles eletrodos lá da polianilina, né? Nós observamos também que houve uma diminuição da corrente capacitiva aqui na presença em meio ácido, né? E uma diminuição significativa, até de 4 vezes menor, da resistência à transferência de carga com com o híbrido de poliortetoxanilina
na presença do híbrido de poliartotoxalinina com o óxido de grafeno reduzido. Tá? Bom, então, de forma geral, né, o que nós observamos é que um comportamento redox dos polímeros condutores foi comparável aos eletrodos que não são híbridos, somente de polialinina, tá? Ou polipirrol, ou poliartotoxalinina. Nós observamos que para todos os híbridos, né, a presença de uma quantidade muito mínima, muito baixa de óxido de grafeno reduzido ocasionou uma diminuição muito significativa da resistência à transferência de carga. Então, isso é um efeito sinérgico, porque a gente não afetou o processo o processo redox do polímero, mas diminuiu muito a resistência à transferência de carga. Observamos também que, naquele caso do filme híbrido com a polianilina, que a progesterona pode ser determinada por aquele sensor, né, que é facilmente escalável em tampão fosfato, ou seja, a gente não precisa trabalhar uma condição específica muito básica, tá? E com limites de detecção e quantificação comparáveis a sensores enzimáticos, né, que são mais complicados e mais difíceis de produzir, tá? Bom, então, de forma geral, essa metodologia de produzir uma tinta baseada em híbridos de polímeros condutores com grafeno, né, ela tem se mostrado uma forma muito simples, relativamente barata e facilmente escalável para a produção. Nós avaliamos ela aqui na produção de sensores, mas ela pode ser facilmente aplicada para outras aplicações diversas, como baterias, supercapacitores e tudo mais, porque é muito simples produzir esses tipos de eletrodos, tá? Bom, como eu coloquei aqui, há inúmeras variáveis que precisam e devem ser exploradas nessa direção, tá? Bom, primeiro eu queria agradecer a FAPESP, né, os órgãos de fomento, a FAPESP, a CAPES, a CNPq. Queria agradecer aqui o programa de pós-graduação de Ciências dos Materiais da UFSCar Sorocaba pela disciplina Materiais Modernas e Aplicações. Agradecer ao professor Francisco pelo convite para participar dessa disciplina. Agradecer ao UFSCar também, né? E agradecer aqui a todas as pessoas que têm colaborado no desenvolvimento desse trabalho, como o professor Christopher Brett, da Universidade de Coimbra, os pós-docs e a pós-doc Josiane Almeida, o Zé Ferino, que é o mestrando do professor Brett, meus alunos aqui, agora a Gabriela já se formou, a doutora, o doutorando Tiago Akira, o Milton Alexandre, que é doutorando, o José Irelis Carnaúba, que se formou mestre com a gente agora, né? E convidar vocês, quando você estiver, viu, Francisco, quando quiser, viu, se você quiser vir aqui, quando vier, quiser visitar aqui, ó, né? Aqui tá Santos, bem no meião aqui, ó, tá o nosso prédio onde fica provisoriamente o Instituto do Mar, tá? Provisoriamente, que eu acho que não vai ser tão já que vai mudar aqui, tá? Mas é engraçado porque fica bem no meio da cidade, né? E aqui é a Praia de Santos, que eu espero que vocês compareçam aqui, né? E que nos visitem, né? Bom, e agradecer a todos vocês pela atenção. É isso. Obrigado. Obrigado, Fábio. Faltou você fazer o convite do pessoal para a próxima SBP Mate, né? Então, é que eu não quis fazer a propaganda agora, né? Organizador. Mas, assim, o próximo, como aqui muitos de vocês são alunos de Ciência dos Materiais, eu já aproveito para lembrá-los que o próximo SBP Mate vai ser aqui em Santos, tá? Então, o próximo vai ser na cidade de Santos. Ano que vem, né? Eu ainda não sei onde vai ser, mas eu sei que Santos é pequena, então qualquer lugar que você ficar tá tranquilo, né? Vai ser na cidade de Santos e espero vê-los aqui, né? Eu certamente estarei, espero vê-los todos aqui e se quiserem vai ser um prazer apresentar para vocês o laboratório lá, certo? Legal. Obrigado, Fábio. Obrigado. É muito interessante esse trabalho seu aí de polímeros condutores, né? Pegou lá do passado, né? Eu estou pensando assim do passado para mim, né? Porque você ainda está trabalhando com isso, mas eu já trabalhei, mas muito lá atrás. E depois, por razões que eu nem sei explicar ainda, acabei me distanciando dos polímeros condutores, mas sempre tem coisas interessantes, né?
Eu vou lançar a primeira pergunta aí, depois eu vou deixar aberto para o pessoal fazer pergunta também. E a minha pergunta vai naquela direção de que você já deve saber a resposta, obviamente, porque acho que todo mundo pergunta isso, e está relacionado com polímeros condutores. A questão da reprodutibilidade dos polímeros condutores. Esses sensores que você acaba serigrafando, elas partem de sínteses de bateladas diferentes ou da mesma? Vocês conseguiram resolver o problema da reprodutibilidade de síntese química da pane ou dos outros polímeros? Como é que vocês estão trabalhando com isso? Então, a gente tem um sistema bastante controlado, né? De gotejamento lento, de temperatura, controle em banho de gelo. A gente tem, enfim, né? A anilina está sempre, a anilina, a ortetoxanilina, ela é sempre utilizada da forma destilada, sem a presença de oligômeros. Então, a gente consegue uma reprodutibilidade bastante razoável dos nossos híbridos, tá? Todas as vezes que a gente faz, a gente já fez bateladas diferentes, compara estruturalmente, são sempre parecidos, tá? Então, você vai ver lá a forma mais fibrilar da polianilina, você vai ver a poliartexanilina mais globular, é tudo muito... A gente tem um controle muito interessante, até pelo tempo que a gente já faz isso, né? Dessas variáveis do polipirrol, da polianilina, poliartexanilina, tanto que eu não mudo nem muito o polímero em função disso, tá? Então a gente não tem tido esse problema. A gente tinha usado a gente fez já híbridos com nanotubos de carbono, a gente fez de outras formas e a gente sempre tem um polímero da mesma. O polímero acaba, vocês conseguem reproduzir, então, a pane reproduzir com bastante. Não vou falar para você que são perfeitamente iguais, porque isso não existe nem em escala industrial, né? Mas eles são muito, muito, muito próximos, assim. E o sistema é similar como era feito lá em São Carlos. Isso. Uma destilação a vácuo para fazer basicamente a mesma coisa. A gente controla as proporções entre monômero e oxidante com muita precisão. A anilina, o pirrol, a ortetoxanilina tem que estar sempre destilado para a gente não ter perda e ter uma proporção muito distante em termos de rendimento de síntese, né? A gente controla o rendimento da síntese, ou seja, a gente sabe quando a gente põe de massa e a gente pesa depois para saber se o rendimento foi parecido ou próximo daquilo esperado, né? Quando dá muito distante, a gente já sabe que aquele material não é para ser utilizado, porque ele com certeza vai ter formas, né? Vai dar resultados vai ter morfologia diferente, e com isso vai alterar as propriedades. Mas, assim, de forma geral, a gente consegue isso com bastante razoabilidade, bem próximo. E a parte mais difícil que eu vou te falar, assim, não é tanto essa reprodutibilidade, porque a gente pega os mesmos lotes, a gente pegar o mesmo material, a gente vai compartilhar, vai ver. A parte mais difícil é a serigrafia. Acertar a mão com isso não é uma coisa fácil. Porque ali tem a parte muito manual, né? Porque quando você está numa síntese química, você é um espalhamento que você faz, assim, né? É um espalhamento à mão. Então, pega uma pessoa que tem a mão mais pesada, vai espalhar com mais força, tem a pessoa que vai espalhar mais devagar, vai usar a mesma espátula, a mesma solução, colocando a mesma quantidade de tolueno, vai fazer tudo igual, né? Mas aí, se a pessoa não tomar cuidado e não otimizar isso aí para fazer mecanizar isso daí não é possível, de tentar tirar essa parte artesanal. É totalmente possível, mas aí você já tem que pensar num negócio escalável, né? Então, para escalar, eu falo, a serigrafia é facilmente escalável, né? Você pode produzir em quantidade gigantesca, né? Porém, é lógico, a gente produz em escala de laboratório, né? Mas com o objetivo de que, se alguém quiser escalar, é possível e, obviamente, vai melhorar, né? Mas a gente sempre faz, por exemplo, com a mesma tinta, a gente produz pelo menos 3 eletrodos de cada, tá? No mínimo, tá? E analisa eles em triplicata. Para quê? Para a gente poder ter certeza de que ele está dando uma resposta que seja coerente à presença do grafeno, ou não presença, ao polímero, etc. Né? Para a gente poder afirmar que não é realmente o grafeno que está estabelecendo isso. Né? E quando a gente olha o conjunto da obra, isso fica mais claro, porque você muda o polímero e a resposta é a mesma, né? A gente muda para polipirrol e sim, tem redução de transferência de carga.
a gente põe a poliuretanoxanilina, tem redução de transferência de carga. E é sempre muito próxima a quantidade. Quando a gente aumenta a proporção de grafeno, no processo de síntese, a gente vê que o polímero começa a perder um pouco das propriedades redox dele. Né? Apesar de ter uma redução da transferência de carga, você perde um pouco da propriedade redox, ou seja, a importância da polialinina vai diminuindo, ou da polialinina, ou do polipirrol, ou da poli, vai diminuindo, né? Então, aí não é interessante para alguns tipos de aplicações, porque você, se quer o polímero lá, você quer que ele esteja, mas para outras é interessante. Então, é isso que eu falo, tem muitas variáveis que precisam ser exploradas, que a gente, obviamente, não tem como fazer, né? Mas tem muitas. Se você analisar, tem um trabalho de um aluno meu que foi feito com eletrodo automontado e era grafeno também, mas era automontado, com a poliuretanoxanilina, a gente publicou ele numa revista de materiais eletrônicos. Porque a gente não tinha aplicação para sensores. Tá. Mas as características deles remetiam a materiais eletrônicos. E aí nós publicamos uma revista de materiais eletrônicos. Então, tem muito de... E ainda mais porque era um ITO, né? O substrato é transparente e tal, né? Então, remeteu a isso. A gente usou para isso. Não, legal. Obrigado aí pelas respostas. Pessoal, tá aberto aí para quem quiser falar. Romualdo, você é o cara que levantou a mão primeiro aí. Pois não. Bom dia, professor. Bom dia, professor Fábio. Então, as minhas dúvidas a respeito ali de quantas patentes ali esse estudo pode gerar, né? E também se tem algum produto comercial já utilizando essa tecnologia. Aí, mais uma outra dúvida, né? Quando eu trabalhava com serigrafia ali, que era aquela febre nos anos 90, a gente colocava um tipo de tinta expansiva quando pintava a camiseta, é claro, né? Então, eu não sei se aplicaria algum componente, mas a gente, para expandir a tinta, a gente colocava o calor de um secador de cabelo para expandir aquela tinta para ficar uma tinta emborrachada, né? Não sei se seria alguma aplicação esse tipo de recurso, na verdade. Pois não. Não. Eu pensei que você tinha terminado. E também, assim, se haveria uma aplicação básica no PVA, né, acetato de polivinil, mas eu acho que seria um polímero muito básico, né? Acho que seria o polímero, a própria tinta, né? Seria mais polímeros mais densos, talvez, a sua aplicação. Então, na verdade, esse procedimento que a gente utilizou de usar a tinta acrílica não foi a gente que criou, né? A gente só se baseou nisso porque tem muita publicação já desses tipos de material. Então, vou começar respondendo pelo fim, né? Inclusive, tem até patente da tinta com grafite, que é uma coisa que, quando foi patenteada, eu confesso que eu não entendi muito bem, porque existe muitas tintas condutoras com materiais de carbono, né? De grafite, principalmente de negro de fumo, né? Se a gente abre um controle remoto de uma TV, a gente vai ver lá que tem aquela parte de borracha e ali tem um filmezinho, né? De uma tinta emborrachada com grafite, que é o que faz a condução elétrica, né? De um controle remoto qualquer, né? Então, isso mais patentearam, né? E para sensores e tal, na UFSCar, né? E a gente usa mais ou menos esse recurso, tá? A gente usa a tinta que é uma tinta que a gente compra em papelaria, é uma tinta acrílica, né? Então, eu não sei se a tinta acrílica ela teria, até porque o acrílico ele não tem essa, ele é um polímero um pouco mais cristalino, né? Essa resina, esse verniz vitral que eles falam, né? Ele é um pouquinho mais cristalino. Eu não sei se ele teria muita influência em relação à temperatura. Acho que teria que analisar isso, né? Mas o nosso objetivo maior a gente não estava, por enquanto, não estava muito preocupado com a matriz que ia fazer a resina, e sim com a característica do híbrido, né? O que ele poderia melhorar em relação ao grafite, o que ele poderia produzir de resposta em relação ao grafite, né? Então, a gente fez sim esse material. Quando a gente começou a ter os primeiros resultados, a gente procurou
a JITS da Unifesp. A gente apresentou esses resultados para a JITS, pensando na obtenção de patente, né? Mas a resposta que nós tivemos é que não era, que a política da Unifesp não estava focando muito em patentear, a menos que tivesse, porque haviam muitas patentes que acabavam não sendo usadas, a menos que tivesse já uma interação com a empresa. Não me vetaram, mas também não estimularam, né? Não houve um estímulo à época, tá? Hoje já mudou um pouco isso, parece, né? E nós acabamos publicando esses artigos, né? Esses estudos. Então, como nós publicamos esses estudos, já passado o tempo, acredito que não tem mais como ser patenteado, até porque a tinta, a resina acrílica em si, com o grafite, ela por si só é patenteada. Seria uma resina com esses outros materiais, tá? Então, eu não sei se eu respondi as suas duas perguntas. Eu acho que uma era com relação ao tipo de matriz polimérica e a outra é com relação à patente. Mas, se não for, eu posso completar. Isso, não ficou bem completinho, né? A questão comercial aí, né? Que estava com dúvida. E também, assim, essa questão da serigrafia, ela dá grandes possibilidades, né? De sobreposições, né? De sobrepor uma tela na outra, né? Eu acho muito legal. Muito legal. Está de parabéns o seu trabalho e a gente agradece a sua generosidade por passar esses conhecimentos para a gente. Muito obrigado, professor Romulo. Obrigado. A Yasmin está com a mão levantada. Bom dia, professor Fábio, obrigada aí pela palestra, pela apresentação. Desculpe eu não ligar a câmera, eu estou com alguns problemas técnicos no meu computador. Não tem problema. Perdão. Eu fiquei com duas dúvidas que surgiram agora. A primeira seria em relação ao custo, se o desenvolvimento aí dessa resina acrílica de vocês, se vocês têm alguma ideia do quanto custaria e da viabilidade comercial desses materiais comparado com os já existentes, se vocês teriam um estudo. E um segundo que surgiu durante essa conversa aí com o Romualdo seria em relação à patente. Eu não sei como funciona aí para a gente, né, de instituições, né, universidades. Vocês só poderiam realizar a patente através da universidade? Bom, deixa eu tentar explicar a primeira. A segunda eu não tenho muita certeza. Vou tentar explicar a tua primeira pergunta. Só me recorda ela, porque eu agora me perdi um pouquinho. A segunda era a patente, a primeira, qualquer mesmo... O custo da síntese do material. É a minha conexão que está falhando. É a sua? Oi. Não sei. Acho que tá falhada aí na conexão aí, Fábio. É a minha conexão que começou a dar uma falhada agora. Eu fechei a câmera para melhorar. Yasmin, você pode repetir para mim a parte da patente? Eu entendi. Eu não entendi a primeira parte, que deu uma cortada para mim. Sim, eu gostaria de saber se vocês realizaram algum estudo, se vocês têm alguma ideia por cima do custo da síntese da resina acrílica. O custo. Sim, eu tinha esquecido. O custo. Então, com relação ao custo, Yasmin, não é caro, porque grafite é barato. O polímero, se você utilizar a polianilina, o monômero é muito barato, né? O grafeno esfoliado, aí sim ele tem um preço um pouco mais caro. Se você for comprar o grafeno, mas também tudo depende de escala, né? Se você for comprar da Sigma Aldrich, por exemplo, você vai pagar caro uma quantidade de grafeno, mas a quantidade que a gente usa também nessa produção é muito pequena, né? E, claro, eu tenho até um pouco de medo, eu nunca fiz essa conta, mas se eu for calcular, ele vai custar certamente menos de R$1 um eletrodo desse, né? Acho que uma folha dessa vai custar menos de R$1, né? O problema é que eu estou falando de escala de laboratório. Quando eu vou fazer isso... Você está falando o custo em termos do material em si, certo? Do material, do eletrodo. O custo do material menos de R$1. Do eletrodo, na verdade. Não da síntese da manufatura dele, mas só o material, o custo básico do material usado. É isso? Não, eu falo do eletrodo. Né? Não estou falando, por exemplo, lógico, não estou falando de mão de obra, essas coisas. Perfeito. Estou falando de produção do eletrodo, né? Não estou levando em conta aqui, até porque eu estou falando de escala de laboratório, mas como eu falei para você, se a gente for fazer isso de forma escalável, mesmo industrial, eu não vou pagar, por exemplo, numa resina acrílica,
que eu consigo produzir um pote de 30, eu compro um pote de 30 ml, né, de resina acrílica. Eu produzo 1.000 eletrodos desses com essa tinta. É muita coisa, né? Então, ele custa R$30 na papelaria. Mas é claro que se eu for fazer isso industrialmente, eu não vou usar esse potinho de artesanato. Eu vou usar um outro tipo de verniz, numa outra situação que o custo vai reduzir. A mesma coisa com relação ao grafite, né? Então, a gente vai reduzindo o custo em larga escala, né? Então, é difícil fazer essas contas, mas com certeza o meu eletrodo custou menos de R$1, você não tem a menor dúvida, né? Para produção. Agora, com relação à patente, eu tenho um problema de conseguir te responder isso com muita clareza, porque varia de instituição para instituição, como eu te disse. Eu conheço instituições que fazem de tudo para patentear. Um dos programas de pós-graduação que eu sou credenciado como permanente, que é o Produtos e Bioprocessos, ele é da área de biotecnologia, que ele exige que se produza patente, né? E a Unifesp, na ocasião que eu tive, na reunião que eu tive com a JITS, não foi tão receptiva para querer patentear, né? Então, acho que depende muito da situação e da instituição. Da administração. Depende muito da gestão, acho que até da situação financeira institucional, né? Que era uma ocasião, era outra, óbvio, né? Acho que depende de muitos fatores. Mas eu acredito que é possível, sim, você patentear fora da instituição. O problema é que eu sou dedicação exclusiva, eu não sei de que forma que isso seria possível, né? Algo que eu desenvolvi dentro da universidade, eu patentear por conta própria se eu sou um docente com dedicação exclusiva, né? Não seria conflito de interesses, crio, eu imagino, né? Mas eu nunca parei para pensar sobre isso, tá? Bom, é isso, né? E normalmente quem paga os custos dessa patente, esse é o motivo deles ficarem, são eles, né? Não seria eu que vou pagar o custo, né? Por isso também que é o impedimento. Né? A Unifesp, ela tem uma agência de inovação? Tem. A então, JITS, ela seria responsável dentro da universidade por fazer a ela que é gestão aí responsável. de propriedade intelectual, tudo, né? Então, e foi eles que, na verdade, vamos dizer assim, né? Desaconselharam. Eles me deram uma alternativa que no fim acabou não se realizando, que era colocar um DOI de invenção na página da JITS. Então, tem isso que eu ia comentar, porque assim, a gente sempre pensa em patente, mas patente é uma única forma que existe. É uma das formas que existe para propriedade intelectual. Existem muitas outros tipos de propriedades intelectuais, e a agência de inovação, às vezes, ela vem para trazer um pouco mais de clareza, né? Porque às vezes não é interessante você ter uma patente do ponto de vista estratégico mesmo, né? Sim. Então, mas isso é uma coisa assim que eu tendo já várias palestras com o pessoal daqui da Agência de Inovação da UFSCar, eles dão cursos, eles falam isso daí, você acaba aprendendo, você vai vendo que a patente é uma das formas, e às vezes nem é a mais interessante, às vezes, para você fazer um tipo de... Talvez seja isso que eles tenham tentado me dizer, mas aí eu fiquei esperando eles me mandarem o caminho para fazer isso. Então, mas esse é o problema, a gente fica tudo por conta nossa, né? Como se a gente tivesse que se fazer sozinho, a gente não é formado nessa parte de aí eu acabei direito de propriedade intelectual. O artigo, e ficou por isso mesmo, e agora como é público, eu não sei se eu posso registrar isso como invenção. Enfim, eu agora vou ter que ir em direção a um outro trabalho que eu estou desenvolvendo em direção à patente, né? Mas aí por razão do bioproduto e bioprocesso. A gente viu que o nosso ponto fraco agora na avaliação de meio, né, do programa de pós-graduação em bioprodutos e bioprocesso é exatamente por ser da área de biotecnologia, eles esperam que você produza patente, tá? Então, aí não vai ter jeito. Eu vou ter que conversar com a gente e falar, não, tem que ser patente, tem que produzir. Né? E tem a transferência de tecnologia também, né? Transferência de tecnologia você, de fato, mostra que seu material ele teve uma aplicação e tem um impacto comercial, é importante, mas como é que você registra, do ponto de vista de materialidade, uma transferência de tecnologia? Né, para contar num programa, como uma pontuação, para verificar o impacto das pesquisas que estão sendo desenvolvidas, entende? É um problema que vai até na forma de avaliar o tipo de trabalho que o docente faz, que precisa passar por uma discussão. Sim, sim.
Mas legal. É longa essa César, discussão. Essa é discussão longa, não, ela é importante, tem sido cada vez mais presente na nossa sociedade, assim, do ponto de vista de materiais, de química, eu tenho visto. O Cezinha está com a mão levantada aí, Cezinha, vai lá, faz sua Ô, pergunta. César. Você está me ouvindo? Opa, tô sim, pode falar. Muito Agora minha bom, internet parabéns novamente, Fábio. Obrigado, Trabalho César. bastante interessante, né? Fazer filmes, né? Fazer filmes por silk screen é uma outra metodologia do que a gente faz, por exemplo, deep cutting, spin cutting, que a gente já conhece. A vantagem de trabalhar com essas duas técnicas, como ele é tudo automático, então a reprodutibilidade que estava falando o professor Francisco, aí você tem, né, dizer a reprodutibilidade, porque o equipamento que vai fazer a velocidade de sobe, a velocidade que desce, a rotação e a máquina que vai fazer, né? Mas quando, por exemplo, trabalhamos, até agora, por exemplo, até Dr. Ray, que antigamente o pessoal fazia na forma manual, agora tem um Dr. Ray Master. Inclusive, quem foi para o CBP Master deve ter visto aquele equipamento do AutoCAD lá do pessoal do CTI que fez, né? Então, aí tem digamos, de que esses erros sistemáticos você diminuir, né? Então, você consegue fazer um filme com o Dr. Ray sim, digamos, você aplicar a mão, porque se você faz com a mão, um dia faz com pressão, justamente o que se trata na parte da serigrafia, né? Então, aí eu tenho uma curiosidade, assim, por exemplo, você está fazendo esses filmes por serigrafia em substrato de PET, né? Desculpa? O PET. Eu não entendi. Você deposita sobre o quê? Sobre PET, né? PET. Não é PET. É aquele transparência, se eu não me engano, não é PET. Se eu não me engano. Tá. Né? Poliacetato, alguma coisa assim? É poliacetato, se eu não me engano, Né? Tá, tudo bem. Tá. Assim, um dos grandes problemas que existe inclusive, quando eu publiquei um trabalho, eu trabalho com flexíveis, mas sempre no ITOPET, né? Porque eu preciso de um meio condutor, né? Mas você, por exemplo, consegue, utilizando serigrafia, você consegue fazer filmes com boa adesão? Sim. A gente consegue utilizando essa, não no PET, né? Mas no material flexível que você está trabalhando. Sim, a gente consegue. Esse é, como eu até tenho uma imagem aqui, né, do nosso eletrodo. Né? Esse é um eletrodo. Sim, isso eu queria. Isso. Esse é o eletrodo produzido. Isso, tá. Eu acho que tá, tudo bem. Mas aí isso que eu queria falar, por exemplo, você fez teste de adesão? Ou seja, se você passa uma fita, tira ele não sai? Não, esse tipo de teste eu não fiz. Não, nem a gente chegou a fazer testes mas não tem o registro disso, né? Já chamei a atenção de fazer flexão e medir. Isso a gente fez, funcionou. Mas colar uma fita e tirar, a gente não fez. Porque eu lembro que faz uns 2 anos atrás publiquei um artigo sobre ITOPET do óxido tungstênio, né? Uhum. E o trabalho já estava aceito, só que o professor queria, como se diz, queria que ele mandasse vídeos, alguma coisa lá, demonstrar que realmente o filme tinha adesão. Então tinha que fazer a teste da fita, enfim, né? Uma pergunta lá, por exemplo, como você, utilizando essa serigrafia, você consegue controlar a espessura dele? Então, aí é a coisa. A gente consegue controlar muito bem a proporção da tinta, a gente consegue utilizar a proporção em massa, colocar a proporção exata de tolueno, que é o diluente, né? Isso a gente consegue fazer. A máscara a gente consegue fazer com muita precisão, porque a gente usa a mesma plota de recorte, o mesmo adesivo para fazer a máscara, né? Mas, uma vez a tinta preparada, tudo certinho, ela vai depender da mão do aplicador. A gente usa uma espátula de borracha, né? Ela é de silicone, na verdade, né? E ela é bem mole, né? Mas é como eu falei, vai um pouco da mão do operador, aí não tem jeito.
o operador, a gente fala, tem que tomar o mesmo cuidado. Porque se um fizer mais força, outro fizer menos, você vai ter espessuras diferentes, né? E aí você vai ter problema, né? Então, a gente normalmente é o mesmo operador que faz o dele. Né? Sim, é erro sistemático menor. Assim, essa figura que está naquele círculo laranja, né, que tem os eletrodos, né? Os 3 eletrodos você produz, é isso? Aonde? Aqui? Aqui onde está aí o slide que está aí, Tá, tem esse é o tipo de eletrodo que a gente produz. Tá, não, mas o que está dentro do círculo aqui, do laranja. Não, é um desenho. É o desenho, não, tudo bem, é o desenho, mas assim, o que eu quero te dizer, você deposita os 3 eletrodos, é isso? De trabalho, referência e contra-eletrodo, é isso? Então, aí é que tá. Quando a gente vai fazer o híbrido, não, né? Por exemplo, todos são grafite. Tá? Quando a gente vai fazer o híbrido, a gente faz isso só. Do híbrido, a gente usa só o eletrodo de trabalho. Nos demais é grafite, é a tinta de grafite. Tá, mas me refiro, por exemplo, na hora de justamente por exemplo, aqui. Se você faz os 3 ao mesmo tempo ou tem que fazer várias telas? Não, depende. Como eu falei, no caso do híbrido, né, a gente tem que colocar, a gente faz ao mesmo tempo, só que a gente tem que tomar esse outro cuidado. No caso do híbrido, né, a gente tem que colocar a tinta para um do grafite, a tinta que é os outros 2 e deixar o eletrodo de trabalho, digamos assim, coberto. Depois a gente descobre e faz o do eletrodo. Isso que eu queria saber. Sim, tá, entendi. Não, porque eu também é uma boa alternativa, porque eu inicialmente tinha pensado, porque estou querendo fazer umas estruturas lá, né? E fazer, tipo, por exemplo, um quadrado, para fazer tipo um Pix, né? Que você faz lá no OLED, por exemplo, né? Então, pensei, se vou fazer um quadrado, então, por exemplo, o primeiro quadrante, eu faria, digamos, a serigrafia e fecharia os outros 3 quadrantes. Isso. Aí depois fecharia um e faria um, né? Mas sim, é o que a gente faz. Mas para isso, eu precisaria, para não ter problema, dentro da malha, quatro estruturas diferentes. Por exemplo, minha primeira malha só estaria aberto o primeiro quadrante e as outras 3 fechado. Aí depois fecharia o primeiro e abriria só o segundo e seria primeiro, terceiro e quarto fechado. Mas eu acho que o que você fez também achei interessante. Não? A gente faz o eletrodo. O que é carbono, a gente faz carbono, e o meio a gente usa, depois separa, né? Ou o inverso, a gente faz um, tampa aquele um e depois faz os outros 2, tá? Tanto faz ali a ordem, faz um com os 2 tampados e depois faz os outros 2, tampa esse para poder proteger e não depositar grafite sobre o polímero, né? Só isso. Mas a sua malha é única, então? Não entendi. A sua malha que você usa, a sua malha de serigrafia, é só uma que você fecha um, faz o outro, fecha isso? Malha, que seria a malha? Da serigrafia, a serigrafia você não tem que usar uma malha? Não, a gente usa adesivo, tipo assim, ó, tipo esse aqui, ó. Esse aqui é um adesivo de papel fotográfico, tá? Então a gente cola a máscara em cima. Tá. Você é uma malha. Tá. É que assim, quando eu entendi serigrafia, né? Tá. Mas aí você não tem problema nas bordas? Não. Não. Porque então deixa eu ver. Você tem um papel adesivo, isso, né? Isso. Aí você faz, vai no AutoCAD e faz o desenho, isso? Isso. Aí você cola ele no substrato isso. E depois você vai passando a tinta, é isso? Deixa eu mostrar aqui, ó. A gente faz o desenho, né, de adesivo. A gente cola o adesivo em vários lugares no substrato. A gente, quando quer fazer só o de grafite, a gente usa uma tinta só para tudo. Acho que isso não ficou muito bem explicado. Quando é tudo de grafite, a gente usa uma tinta só para tudo. Quando a gente... Oi? Não, agora tá ok, agora eu tô te escutando. Então. Aí, quando a gente usa a gente vai modificar essa parte do meio aqui, como aqui, ó, com polímero, com polímero híbrido e tal.
aí a gente faz separado, faz primeiro os de grafite e depois o de polímero, Tá. né? Mas usando a Tá. mesma máscara. Porque você pode destacar só esse, pode destacar só esse. Tá, sim, agora que. Aí depois você tira a máscara, é isso? Aí depois eu tiro o resto, né? Isso. Tiro o resto do adesivo, tá bom? Tá. Aí ele fica pronto. Mas você precisa fazer, digamos, como você tem um material aí, você precisa fazer um tratamento térmico, não? Não, nada. Não, ele secou e secou. Secou, tá pronto. Uhum. Ô, Fábio, essa pontinha prateada do eletrodo da direita é prata? É. Mas como é que você faz? Você pinta ele com prata, é isso? Tinta de prata, só Tinta isso. de prata. Aí é o seu É um referência. pseudo, né? É igual que tem Legal. aqui tá o desenho dela aqui, ó. É que falei meio rápido, né? Mas é isso aqui. Pinta a pontinha dela e ele pronto. Uhum. Entendi. Sim. Muito legal, muito legal. Tá certo. Tá. Aí, só uma última questão aí, por exemplo, de que você falou que daria para fazer utilizando isso, uma camada transparente, isso? Não, aí eu falo do transparente que eu falo, que é num trabalho que não é esse, não é serigrafado, mas a gente fez automontagem de um híbrido desses materiais também. A gente já fez alguns trabalhos com híbridos desses materiais, a gente já trabalha com ele faz tempo, né? Não é agora. E a gente não tinha feito ainda o eletrodo serigrafado dele, né? Uhum. Mas a gente já fez muito com processo de automontado. E um deles a gente usou o Ito para fazer essa deposição. E eles têm muito interesse nisso para eletrodo, né? Para processo eletrocrômico. Mas Sim. aí você não tem o grafite, você tem o híbrido. Então, o filme que fica depositado ali é muito fino, né? É um filme de polímero condutor, e aí ele acaba sendo transparente. Agora aqui não dá por causa da quantidade de grafite que você tem que ter. Entendeu? Certo. Não, muito bom, muito bom. Parabéns, tá legal, achei bastante interessante. Obrigado. O Leandro está com a mão levantada. Leandro, quer fazer uma pergunta? Você tirou o mudo do microfone, mas eu não estou te escutando. Ou você não estava com a mão levantada? E agora? É o Cezinho que está com a mão levantada. Você quer fazer alguma pergunta, César? Não, é involuntário, porque... desculpa. Tá. Aí, então, Leandro, você está com a mão levantada. Você quer fazer alguma pergunta? Não sei se ele está aí. Tá tendo problema para conversar. Agora os dois levantaram a mão. Eu tô achando que o pessoal tá aprendendo os nossos recursos do Meet aí. Se vocês querem fazer alguma pergunta e não estão conseguindo se comunicar pelo microfone, pode escrever no chat, tá? A gente tenta ler aqui. O chat acho que eu consigo abrir também, né? Desculpa, eu não vi aqui. Aqui Eu nem tinha aberto o sim, chat não, agora. mas não tem nada, cara. Não tem nada. Tô achando que o pessoal tá apertando o botão. O Leandro escreveu aqui que ele tá sem áudio. Não, mas voltou. Não, peraí. Agora o microfone acho que parou. O microfone dele parou. Ele escreveu no chat. Mas se quiser fazer a pergunta pelo chat, eu posso responder também. Acho que ele vai escrever lá. Se quiser escrever no chat, Leandro, fica à vontade. Você está me ouvindo, né? Eu acho que até tá escrevendo. E como é que você corta isso daí? Você falou que você tem um jeito de cortar? Eu tenho uma impressora que chama plotter de recorter, né? Plotter de recorter. Aqui eu tenho no meu laboratório da Brother. Funciona tão bem quanto ela serve. Eu sei. Ela serve para recortar, para fazer adesivo de caneca, adesivo de... né? É para trabalho artístico, tá? Sim. E aí, só que eu comprei a da Brother porque ela era mais barata e mais fácil de comprar do que a Canleu. Mas o que a maioria do pessoal usa para fazer esse tipo de máscara
é da Canleu. Agora, a minha Brother funciona muito bem, viu? Recomendo. Acho que é a SX 180, alguma coisa assim. Aí você faz o corte. A gente compra o que eles chamam de fotografia, a papel fotográfico adesivo, né? Isso é que acho que é a parte mais cara do trabalho, acho que é isso aí. É aquele papel da HP lá que eles têm, né? A gente pega, e aí uma dessa 4, a gente produz todos aqueles eletrodos lá, são 20, 30, não lembro exatamente, né? A gente consegue fazer a máscara. E normalmente essa embalagem vem com 30, 40, 50 papéis, né? A gente gruda lá e vai fazendo. Aí você quer fazer só de carbono, você pinta tudo e acabou. Agora você quer só separar ele, né? E aí é que eu falo, as possibilidades Tem muita coisa, de né? acordo com a criatividade de cada um, né? Sim. Não dá para fazer Ó, o algo. Leandro colocou aqui uma dúvida no chat. Você tá com ele aberto aí? Você quer ler? Minha curiosidade é se romper o grafite, dá para emendar como você faz com a prata? Não sei se eu entendi a pergunta. Você está falando na flexibilidade se quebrar o grafite, é isso? Ah, então, na verdade, se ele quebrar, é porque o eletrodo não é muito robusto, né? Então, o ideal é que isso não aconteça, né? A prata é só para fazer o eletrodo de prata com eletrodo de prata. Se quebrasse, vamos supor, né? Se ele quebrasse uma tira e você fizesse uma condução com carbono só e não tivesse nada, não afetaria, desde que não fosse no eletrodo de trabalho. Agora, no eletrodo de trabalho, não daria para fazer isso, porque se você fizer isso, obviamente, você está alterando a área, você está alterando um monte de outras coisas, né? Então, idealmente, não, né? Idealmente é se quebrar, joga fora, né? Aliás, esses eletrodos, a gente vem tentando agora trabalhar com outros tipos de matriz que sejam mais ambientalmente amigáveis, né? Do que PET, poliacetileno, poliacetato, aliás, né? A gente vem tentando trabalhar com outros tipos de matrizes porque a ideia desses sensores, desses eletrodos, é uma aplicação única, né? Você não consegue, como se fosse o sensor de glicose. Não dá para você, um sensor enzimático qualquer. Você não tem um reuso dele, né? Então, cada vez que usa, lixo. Cada vez que usa, lixo, né? Então, porque ele muda, né? Então, para não ficar produzindo lixo, né? A gente vem tentando trabalhar, desenvolver outro tipo de substrato, outro tipo de resina. A gente vem trabalhando com outras coisas. Né? Não, legal. Bem, acho que a Samira estava com a mão levantada, mas ela já saiu. Acho que não está mais aí. Então, acho que a gente pode dar por finalizado esse nosso encontro. Eu vou só parar aqui a gravação. Então, agradeço novamente aí o professor Fábio pela sua Eu que agradeço palestra, né? a oportunidade de mostrar um pouquinho, né, de expandir um pouquinho